Meu nome é Carlos Frederico Barbosa de Souza. Eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, que é minha última formação. Fiz mestrado e doutorado nessa área. O programa de pós-graduação pertence ao Departamento de Ciências da Religião, da PUC Minas, e está dentro do Instituto de Filosofia e Teologia. E no meu trabalho, meu foco maior é a mística islâmica, sobretudo a mística islâmica numa matriz mais medieval, sufismo, Sufi, focado em autores como Ibn Arabi, Attar, os que eu mais me dedico, muitas vezes em diálogo com a mística cristã, espanhola do século de ouro espanhol, século XVI, sobretudo João da Cruz e Teresa de Jesus. Esse é meu trabalho mais básico, um pouco um estudo comparado, uma perspectiva da abordagem que eles fazem da vida, da existência, assim por diante. E ultimamente tem trabalhado também com conteúdo de espiritualidade e saúde, muito aplicado realmente na área de saúde, mas tentando entender o que é essa dimensão espiritual, essa dimensão humana, quando entra na relação de saúde com as pessoas, com os pacientes, com profissionais de saúde. O binômio espiritualidade e saúde hoje ele está em alta, muito provavelmente porque muitas vezes os trabalhos na área de saúde acabam sendo trabalhos às vezes muito técnicos, que acabam fragmentando o ser humano, às vezes muito centrados no adoecimento, no sintoma, Então hoje a área espiritualidade e saúde, ou esse tipo de temática, ela tem aparecido com muito vigor em muitas publicações, tem crescido no Brasil. Fora do Brasil está até mais desenvolvido, mas tem crescido e tem sido muito demandada no próprio Brasil. Haja vista a quantidade de publicações, de revistas que ultimamente têm trabalhado esse tipo de temática. Mas quando a gente pensa em espiritualidade e saúde, eu acho que a primeira coisa tem que pensar o que é saúde, E há hoje toda uma revolução para pensar saúde, que se afasta do adoecimento propriamente dito, mas se pensa a saúde, sobretudo, como uma qualidade de vida, um certo bem-estar que envolve a totalidade do ser humano. Então eu não posso falar que uma pessoa tenha saúde e não envolver sua dimensão psicológica, sua dimensão social, sua dimensão biológica, física, sua dimensão dos seus relacionamentos, inclusive políticos, sociais, culturais, de entretenimento, de lazer, tudo mais. É nesse sentido, nesse local que a espiritualidade entra. Primeiro porque a espiritualidade, aqui eu penso espiritualidade como uma dimensão humana, não como um elemento exclusivamente religioso, mas como uma dimensão humana, assim como a dimensão psicológica, a dimensão sociocultural, política, Então, como uma dimensão humana, é uma dimensão fundamental no sentido de que oferece ao ser humano a possibilidade de integração das suas demais dimensões, seja a sua corporeidade, seja o seu psicológico, seu sentido de vida, seus relacionamentos, sua busca de prazer, de lazer, de vida propriamente dita. Então é uma dimensão que na saúde ela tem uma importância muito grande, porque sem essa condição de se integrar como ser humano e de integrar suas várias facetas, suas várias dimensões, a tendência é que eu fique um ser fragmentado. E um ser fragmentado é um ser que aponta para todo lado, ele não tem sua unidade, consequentemente ele não se realiza enquanto ser, enquanto pessoa. Por outro lado, a espiritualidade também ela pode ser muito importante na área de saúde para os profissionais de saúde. Não tem como falarmos em espiritualidade e saúde sem pensarmos nos profissionais, quer dizer, eu não aplico ou não desenvolvo esse tipo de realidade humana na vida profissional se eu não desenvolvo em mim. Outra coisa importante para a gente pensar a relação de espiritualidade e saúde é entender o que é espiritualidade. Então eu trabalho com uma concepção de que espiritualidade é uma dimensão humana, assim como uma dimensão psicológica, corporal, social, cultural, linguística, política e assim por diante. Portanto, é uma dimensão constitutiva do ser humano, que tem que ser trabalhada de alguma maneira. Não necessariamente é uma dimensão religiosa, porque se todo ser humano tem, nem todo ser humano é religioso, mas todo ser humano pode desenvolver e trabalhar essa dimensão. E é uma dimensão que é maior que as religiões. Nesse sentido, ela pode englobar as religiões, mas ela não se esgota nas tradições religiosas. E é uma dimensão que diz respeito, sobretudo, ao sentido profundo da existência, ao sentido global da existência. Nós temos várias formas de viver sentidos, desde os sentidos mais imediatos, eu tenho que trabalhar para ganhar um dinheiro, para sustentar minha família, eu vou estudar para ter um bom emprego, Mas nós temos também objetivos que são objetivos que se realizam globalmente, E que nós temos consciência deles quando nós estamos em finais de processo ou de ciclo
que normalmente nós olhamos para trás e tentamos dar um sentido global ao vivido. A espiritualidade entra sobretudo nesse sentido mais global da existência e procura lidar com esse sentido de uma forma profunda. Por isso, muitas vezes é associada à religião, porque na religião também se lida com sentidos globais. Mas eu posso fazer isso, não necessariamente de forma religiosa, ou mesmo dentro de uma forma religiosa, eu posso trabalhar isso com mais profundidade ou menos profundidade. Por fim, a espiritualidade também aponta não só para a dimensão de integração, que eu já falei, do ser humano e tudo mais, né? Mas para a capacidade de conexão com os seus sentidos da vida, com a sua própria história, com os seus próprios sentimentos, com as pessoas, com o próprio cosmos, a natureza, né? Então, a espiritualidade, ela também é uma dimensão variável que, vez ou outra, ela vai se conectando, dependendo do momento da vida, dependendo da época, ela vai se conectando com perspectivas que são interessantes para o sujeito. E aí, nos processos de saúde, isso também é variável. Em algum momento, minha conexão maior é com o filho, com o neto, com a mãe, com a esposa. Em determinado momento pode ser com a questão do ambiente, do cosmos, da natureza. Em outro momento é com o sagrado mesmo, né? Em algum momento pode ser a busca de autoconhecimento. Então, nos ambientes de saúde, ela acaba entrando porque o estar bem nessa dimensão significa não só uma capacidade maior de integração das minhas várias dimensões na vida, mas também estar bem numa dimensão que é importante, assim como é importante estar bem psicologicamente, o que não quer dizer não ter conflitos, não ter problemas, né? Mas estar bem e conseguir lidar com as questões que a vida apresenta, né? No âmbito da saúde, a espiritualidade entra de várias maneiras, né? Acho que a primeira delas diz respeito a como as pessoas, os profissionais de saúde lidam com essa dimensão importante. Então, eu não consigo trabalhar a espiritualidade no âmbito da saúde se eu não trabalhei ela de alguma maneira em mim. Se de alguma maneira eu não me sensibilizei para essa dimensão tão importante na minha vida. É a mesma coisa em relação à dimensão da psicologia. Se psicologicamente eu não trabalho o meu autoconhecimento, minha autopercepção, ou lidar com os meus conflitos, com as minhas tensões, consequentemente eu não consigo escutar as pessoas. Eu não me escuto, não escuto as pessoas. Na dimensão da espiritualidade é a mesma coisa. Se eu não lido com os meus sentidos ou com as questões que me motivam profundamente na existência, que me dão ânimo, que me dão vigor para viver, para trabalhar, para amar, né? Consequentemente, eu não consigo lidar com os sofrimentos e as questões que as pessoas têm nessa dimensão, né? Sobretudo quando estão adoecidas, que vivem fragilidade, vulnerabilidade, essa dimensão é realçada. Numa segunda questão, eu penso que a espiritualidade entra na saúde também na relação profissional entre profissional de saúde, biomédico de maneira geral, e paciente. Então, o trabalho com a espiritualidade vai desenvolver um tipo de escuta para essas questões, para esse tipo de sofrimentos que as pessoas trazem. E ao escutar as pessoas nesse sentido, eu consigo ter acolhida essas pessoas, acesso à sua condição de vida, a um diagnóstico, a elementos vários que entram nos processos de adoecimento, ou de busca de qualidade de vida, ou de busca de saúde mais qualificada. E por fim, a espiritualidade, ao entrar nesse tipo de relação e também na vida pessoal, ela desenvolve sensibilidades. Então, sobretudo, ela entra desenvolvendo a capacidade do profissional de saúde de escutar o ambiente, de escutar o corpo da pessoa, de escutar seus gestos, seus silêncios, suas hesitações. E isso me traz uma quantidade enorme, né, de dados e uma possibilidade enorme de acolher a pessoa na sua profundidade, que só ocorre quando eu sou capaz de criar um espaço em que isso é possível de acontecer e até nessa condição pode-se realizar a espiritualidade entrando como profissional de saúde, se colocando como um certo testemunha e vice-versa. Muitas vezes o paciente também é testemunha do seu profissional que cuida dele ou dela, da sua condição interior e das suas questões também, né? Então, essa condição de testemunhar, de ouvir e de, né, gratuitamente... Do acolhimento do sentido, né? Do acolhimento do sentido, mas sobretudo de ouvir a pessoa, ser capaz de ouvir a pessoa nessa dimensão de profundidade. E aí eu saio de uma relação muito pragmática ou muito utilitária da relação profissional de saúde, não? E entro numa relação da conexão, da valorização da fala do outro.
e muitas vezes uma fala que não vai ser dita ou não é dita em qualquer momento, mas quando é dita precisa ser escutada com todo respeito e que precisa vir à tona. Só o vir à tona já é, né, de ambos, inclusive do profissional de saúde. Muitas vezes na relação de cuidado acontece isso, né, em que o próprio profissional de saúde também se coloca e também é escutado numa outra dimensão. E isso tudo é extremamente saudável, isso tudo é extremamente humanizador, né, e curador também, de alguma maneira, né. A formação para trabalhar com espiritualidade é super necessária, né? As pesquisas aí têm indicado que muitos profissionais de saúde não trabalham com espiritualidade e o primeiro elemento é a insegurança por não ter uma formação adequada sobre esse assunto, que não é uma formação exclusivamente técnica, mas também é técnica, também envolve elemento técnico, mas não é exclusivamente, porque é uma formação que supõe uma vida de busca de qualificação para lidar com essa área e de conhecimentos que envolvem esse tipo de área, né? Depois, a outra questão que muitas vezes aparece é o medo de entrar na intimidade das pessoas e tudo mais, mas de alguma maneira são sempre receios que perpassam uma falta de formação, uma falta de consciência do que é e uma falta de trabalho pessoal com essa dimensão. Mas eu queria ressaltar que o trabalho com espiritualidade na saúde não é um trabalho espontâneo, não é uma coisa que eu faço sem estar preparado. Hoje eu quero ouvir alguém que vai falar da sua crise, da sua... Não, existem técnicas de diagnóstico, existem trabalhos de cuidado espiritual propriamente dito. Até preciso avançar a formalização disso aqui no Brasil. Mas existem uma série de técnicas, uma série de maneiras de eu conduzir uma entrevista, uma anamnese em que esses elementos estão presentes e que não sugerem simplesmente eu gostar do assunto e agora eu estou disposto a trabalhar. E sugere uma formação, inclusive para que eu não seja sujeito a abuso espiritual, que eu invado a vida da pessoa em questões que ela não queira falar, inclusive que eu não esteja sujeito a preconceitos, por exemplo, religiosos, que eu comece a conduzir a espiritualidade somente para a minha tradição religiosa, que eu tenha uma condição de acolher a pessoa no que ela traz, se ela é ateia, se ela é agnóstica, se ela é católica, se ela é espírita, se ela faz a sua própria tradição, né, construindo elementos. Quer dizer, não é o meu papel ali de doutrinar, é o papel de acolher, de escutar e, ao escutar, ajudar que a pessoa vá se elaborando, né? Então, para isso eu preciso ter formação. Inclusive, eu preciso ter formação porque muitas vezes essas coisas batem nas minhas questões. Então, eu tenho que estar tranquilo comigo mesmo para poder escutar certas coisas. Porque se eu não estiver tranquilo, eu vou escutar, eu vou ficar angustiado e eu paro de escutar, né? Para os Estados Unidos, o grande boom da produção acadêmica sobre espiritualidade e saúde, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ou seja, o Brasil tem aí um atraso de 10 a 15 a 20 anos nesse boom de produção. Então, hoje, felizmente, tem acontecido, né, um grande crescimento de qualificação e de formação. Tem acontecido como processo. Então, muito mais gente envolvida e muito mais consciência da área, muito mais produção sobre a área tem acontecido. Então, eu vejo acontecendo de várias maneiras. Primeira coisa, vejo o interesse, né? Hoje ele é real, tanto é que eu dou aula para profissionais de saúde, com isso há uma demanda. Muitas vezes eu noto que muitos profissionais de saúde colocam essa demanda no segundo plano, muitos, tá? Mas depois eu percebo que muitos querem ter essa abertura, mas é uma abertura muito pensada numa perspectiva religiosa, tá? E vejo lugares que ela realmente não entra, né? Mas hoje há um desejo que isso venha acontecer e há um desejo de qualificação. Mesmo porque se não qualificar, ela fica uma coisinha qualquer que, né, não tem valor, qualquer um pode fazer. Não é qualquer um pode fazer. Sim, hoje é a religião que mais cresce no mundo. Não é um crescimento assim exorbitante, mas cresce mais que, por exemplo, a tradição cristã, que é a maior religião que existe. Então, realmente há um grande crescimento. No Brasil isso é pouco visível, porque a presença islâmica não é uma presença tão forte como em outros países, mas é a religião que mais cresce hoje, sim. Né? Já tendo passado aí de 1 bilhão e 600 milhões mais ou menos. A faixa de 1/5 da humanidade hoje é muçulmana, é islâmica. Pensando então inicialmente sobre mística islâmica, acho importante pensar sobre o que é mística, né? Mística é um tipo de experiência que
na maior parte das vezes é religiosa, mas pode não ser religiosa. Há pessoas que estudam a mística não religiosa, né? Mas é um tipo de experiência que me permite um acesso direto, nunca é totalmente direto, né? Nós nunca, como seres humanos, nos livramos das mediações, da cultura, da linguagem, seja lá o que for, mas dentro das possibilidades humanas é o acesso mais direto possível a uma experiência, seja da vida em si, né, de uma realidade, para uma mística não religiosa, ou seja, uma experiência o mais direto possível de algum tipo de sagrado, né, e aí varia do que é sagrado para uma religião ou para uma outra religião, do que é fundamental dentro de uma determinada tradição. No mundo islâmico, o mundo islâmico é uma tradição religiosa, né, com a sua diversidade interna, como qualquer tradição religiosa, embora possua muita unidade. E o grande centro do mundo islâmico primeiro é a busca da paz, e essa paz é alcançada na medida em que há uma unidade, seja unidade com Deus, unidade dentro da sociedade, unidade minha comigo mesmo. Então isso é o que caracteriza de alguma maneira o Islã. E para haver essa busca da unidade, da paz, o Corão, como texto sagrado, é um texto fundamental que me relembra, né, elementos que eu, como ser humano, me esqueci durante a minha vida, e ao mesmo tempo me aponta uma série de caminhos, como certas práticas de oração, de jejum, de caridade, né, que muitas vezes é chamado de esmola, de reforço, né, de que Deus é um e que está presente em tudo, né? E a mística islâmica caminha, então, dentro desse tipo de tradição, né? Eu estudo uma mística islâmica propriamente dita. Há várias expressões da mística islâmica, como o próprio xiismo e vários grupos dentro do sunismo. Eu estudo a mística islâmica sunita, de matriz sufi, seja persa ou seja árabe, né? Attar é persa, Ibn Arabi é árabe, o Shadili, uma corrente que eu também estudo dentro dessa mística, também é mais árabe, né? Então, são grupos que, de maneira geral, se organizam, muitos deles em confrarias, né, chamadas taricas, em que as pessoas cultivam um certo estilo de busca desse sagrado e de busca de uma conexão com esse sagrado. Seja por meio de recitações dos nomes divinos, né? Segundo a tradição islâmica, existem 99 nomes divinos, o misericordioso, o poderoso, o sutil, o belo, o interior, né? O manifesto, né? E aí eu cultivo, né, a recitação desses nomes como prática de interiorizar toda essa experiência, e ao fazer isso eu busco uma certa unidade, né? Então é uma mística que caminha sobretudo pela busca de uma unidade mística com Alá, com o sagrado. E aí diferencia, né? A mística cristã tem uma mediação de Jesus Cristo. Na mística islâmica, até Jesus Cristo está presente, mas não é o Jesus Cristo Filho de Deus, é o Jesus Cristo que traz a vida, que curava e tudo mais, né? Então não tem essa mediação que o cristianismo tem. A mística budista já não tem nem esse tipo de meditação, é uma relação, dependendo do tipo de budismo, né? Uma relação com um certo tipo de vazio, uma certa interioridade que não menciona, não explicita linguisticamente, né? Então os sufis cultivam muito essa dimensão e, ao mesmo tempo, essa dimensão está no segredo do coração. Então é um cultivo dessa relação cordial com o próprio coração, com elementos da vida que não são traduzíveis em palavras facilmente, mas que têm que ser vividos, experimentados, né? E aí você tem vários grupos, desde os derviches que dançam, e ao dançar e ao rodar, tem uma série de expressões nesse seu dançar, porque assim como os planetas dão volta ao Sol, eles querem dar volta em Deus e tudo mais, mas que gera, em última instância, deve conduzir a um tipo de êxtase, a um tipo de apagamento de um ego que é egoísta, que é egocentrado, mas que se abra para uma percepção diferenciada da realidade, né? Então o sufismo vai muito nessa dimensão, embora os derviches não sejam uma presença, esses que giram, que dançam, não sejam uma presença em todo o sufismo. Ibn Arabi, que eu estudei, ele não entendia como algo pertinente à dança, né? Mas vários, né, Rumi aí, né, vários grupos
desenvolve isso, inclusive até hoje. Olha, a mística islâmica, Sufi, como mística, é uma mística muito aberta, muito aberta. Não é todo grupo muçulmano, por exemplo, que aceita o uso do canto ou de instrumentos, né? E a mística islâmica, o sufismo, ele é muito marcado pelo canto. Então, há pelo mundo vários grupos musicais sufis que desenvolvem sua música, há toda uma relação com o sentido do som, com o elemento respiratório, com as posições corporais e tudo mais, né? Então, é uma mística que lida muito bem com a diversidade. Aliás, a grande questão do Islã, nesse sentido, dessa mística, mas está presente no Islã também, a unidade que é buscada, seja com Deus, com o cosmos, com as pessoas, ela não é uma unidade que apaga a diversidade. Essa unidade só existe na diversidade. E essa diversidade, para ser percebida, ela de alguma maneira remete a uma unidade. Então se conjuga de uma forma muito interessante unidade e diversidade. E ao pensar nisso, a diversidade religiosa também é muito bem-vinda, porque esse uno que é Alá, e que muitas vezes está para além do próprio Alá, porque Alá é uma nomeação, ele se manifesta de formas diversas, seja porque ele tem 99 nomes, que estão espelhados em toda a realidade que é diversa, seja porque esses nomes precisam, né, de alguma maneira se refletir em pessoas, em histórias, em realidades, em coisas na natureza, em tudo, né? E aí, quando eu faço contato com essa diversidade, justamente a experiência mística é conseguir perceber nessa diversidade que é uma unidade e, ao mesmo tempo, perceber na unidade que ela não está fora da diversidade. Então, quer dizer, isso é profundamente pacífico e colaborador para a paz, né? Tem esse místico Attar que eu estou estudando, que eu tenho estudado, ele tem uma obra que se chama Linguagem dos Pássaros, que é muito bonita, e o final da obra, os pássaros que chegam para se encontrar numa montanha específica, para se encontrar o rei ou a rainha dos pássaros, porque na verdade o pássaro é uma pássara chamada Simurgh, são eles mesmos no seu conjunto. Então, quer dizer, a diversidade é inclusive essencial para que eu possa atingir uma certa unidade. Quer dizer, ela não é algo que eu atinjo sozinho, né, nessas concepções. Então, nisso tudo valoriza e os sufis entendem que é uma visão que eu até sou relativamente crítico a ela, mas entendem que há uma unidade transcendente ou profunda entre todas as tradições religiosas. Tá? Então, de alguma maneira, essa luz, que é a luz de Alá, supõe essa diversidade como um prisma, né, que divide a luz para formar a luz branca. Então eu preciso dessa diversidade para que todo esse real, né, como diz Ibn Arabi, ele possa se manifestar e ser captado. Fora da diversidade eu capto apenas dimensões particulares, perco a possibilidade do todo. Portanto, a diversidade é algo muito bem-vindo, né? Eu acho que uma coisa que é interessante, que toda essa visão desse mundo, por exemplo, sufi islâmico, é muito diferente do que a mídia às vezes centra nos grupos chamados fundamentalistas. Eles existem, não é uma realidade, mas eles não representam o Islã na sua beleza. E muitas vezes focar nesses grupos encobre a beleza da cultura que o Islã gera, da arte que o Islã gera. A arte é de uma beleza, sua música, sua arquitetura, seus arabescos, suas mandalas, né? De uma beleza incrível. E aí a gente perde essa outra dimensão, né? E sua visão de mundo é muito bonita. Então eu acho que retratar isso é importante. Por outro lado, eu acho que abre muitas margens para pensar a própria espiritualidade, né? Porque se tudo na visão islâmica, se tudo é manifestação de um real, a realidade, por assim dizer, tudo é cheio de significado, tudo é cheio de símbolo, de sinais, né? E ser capaz de ler isso é ser capaz de ter também sentido e construir sentido na vida, né? Então abre para possibilidades de espiritualidade, né? Mesmo para quem não é religioso. Eu acho que, né, os sentidos estão aí, cabe a gente se treinar e aprender a ser leitor para perceber e ler as coisas, né? Acho que é isso.